E as pessoas já estão me perguntando, Lineker, será que vai dar certo novamente? Reunião marcada no Vasco. Vou trazer informações importantes para o futuro do Cruz Maltino. Vou também falar sobre negociação concluída, a situação envolvendo Admar Lopes no mercado da bola. O diretor executivo não para e pode fechar contratações e também saídas no Vasco. Quero falar também sobre o jogador que se ofereceu a Admar Lopes e as negociações podem ou não começar. Partida importante contra o Bahia hoje em São Januário. O técnico Fernando Diniz definiu tudo. O vídeo hoje tem muita informação. Eu peço, na humildade, aquele seu like. O seu like ajuda a plataforma a entender que o vídeo já começou e, claro, você, torcedor vascaíno aí do outro lado, ajuda o nosso canal aqui a sair da punição imposta pelo YouTube, beleza? Então corre ali embaixo, deixe o seu joinha. Rapidinho, não custa nada, é de graça. E não esqueça também, se você não é inscrito, botãozinho inscrito, inscreva-se aqui embaixo. Faz o seguinte, vai ali agora e confere se você está inscrito e se você já deixou o seu like, porque vamos falar muito de Vasco hoje. E é claro, as informações importantes do Gigante da Colina. Olha só, hoje tem jogo contra o Bahia, né? 9h30 da noite. Já quero avisar de antemão, estarei em São Januário. E todas as vezes que eu estou em São Januário, automaticamente você também está em São Januário, porque eu trago você para pertinho com muitos vídeos, muita informação. Tem a nossa live jornada, você vai acompanhar tudo com a gente. Então, seja bem-vindo à nossa live e também ao nosso trabalho. Primeiro boletim de informações do dia está recheado de informações e, claro, eu quero começar a falar sobre uma notícia que chegou para mim logo pela manhã, nessa quarta-feira, situação envolvendo reunião marcada. É isso mesmo, hein? Vasco e Felipe Coutinho já estão em reuniões em nível avançado para a negociação de um contrato, né, de um novo contrato do jogador com o Cruz Maltino. Vale lembrar que o contrato do Felipe Coutinho atual no Vasco vai até junho desse ano. Então as negociações, as conversas ali com a diretoria, com o Admar Lopes, com o Pedrinho, com todo o departamento de futebol do clube já vem acontecendo. O técnico Fernando Diniz já acenou a importância de ter o Felipe Coutinho no elenco e as negociações já começam a andar e a reunião está marcada para selar o negócio. Não vai ser algo tão próximo agora, existe tempo hábil, tem tempo para isso. Ainda tem pouco menos de 4 meses de contrato. Então a situação ainda não é levada como um extremo no Vasco. As coisas vão acontecer de forma naturalmente e a diretoria vascaína está muito confiante na renovação contratual com o Pequeno Mágico. Eu queria saber o seguinte, porque a gente sempre tem uma discussão em relação ao Felipe Coutinho, né? Muita gente fala que sim, outros falam que não, e é claro que eu quero saber a sua opinião aqui nesse vídeo. A sua opinião é que importa. Corre ali nos comentários, coloca a cidade de onde você está falando, porque eu quero saber de qual lugar do Brasil você está aqui nesse vídeo. Eu quero saber de qual lugar do Brasil tem mais vascaínos. Muita gente fala que é Manaus, outros falam que é o Piauí, o pessoal fala que é São Paulo, Rio, enfim. Eu quero saber a sua opinião e a cidade de onde você está falando. Você renovaria com Felipe Coutinho? Vai lá nos comentários, porque sempre é um debate na torcida do Vasco, né? Essa questão do Felipe Coutinho sempre vira debate. Olha só, mandou um recado para Admar Lopes, hein? Essa informação também chegou após participação em um podcast. E eu tô falando dele, Allan Kardec, ex-atacante do Vasco, estava agora, né, jogando no Atlético Paranaense, foi para o Atlético Mineiro. A gente tem também passagens do Allan Kardec na China e agora sem contrato, sem clube, atacante de 1,90 m, de 37 anos de idade, um jogador livre no mercado. Qualquer proposta feita para o atleta pode ser fechada. O jogador não tem contrato com ninguém nesse momento da sua carreira. Ele, automaticamente, falando sobre a carreira, falou no Charla Podcast e falou que tem a vontade de encerrar a sua carreira no Vasco da Gama. Mandou indireta para Admar Lopes, que segue no mercado se movimentando. E aí? Após o Vasco perder o Pablo Verratti, um jogador alto de área, hoje no elenco, o Vasco não tem esse jogador. O Spinelli não é esse atleta de área, esse de alta estatura, que vai brigar com o zagueiro no alto e vai ser predominante na bola aérea. O Brenner também não é. O GB está sendo negociado para o Fortaleza, né? A gente está falando sobre esse movimento há um tempo. E agora o Vasco não tem um atacante de área com alta estatura. Na base,
voltou o André, né, do Fortaleza, um bom garoto, sub-20. O André até é um pouquinho mais alto ali, mas também não é esse supra-sumo. Tem o Diego Minetti e o Bruno Lopes, que não fazem, né, uma função tão semelhante ao Verratti. Então o Vasco carece nesse momento de jogador de alta estatura, atletas que disputem essa bola no campo ofensivo, principalmente o Pablo Verratti, né, semelhante ao Pablo Verratti e ao Pedro Raul. Eu tinha falado anteriormente que desde 2023, no início do ano, o Vasco sempre teve um jogador alto como centroavante. No 2022 a gente não tinha o Raniel, né, naquela campanha da Série B, com o Nenê, Raniel, enfim, Thiago Rodrigues, enfim. A gente teve um atacante de área, mas sem alta estatura. Já na 2023, no início da temporada, no primeiro momento da 777, existe a contratação do Pedro Raul. Aí depois o Pedro Raul sai, no meio da temporada chega o Pablo Verratti. A partir daí, até 2026, a gente teve aí jogador de área. O Pablo Verratti foi ali o cara para essa bola aérea e resolveu muitas das vezes durante a metade da temporada de 2023, a temporada de 2024 e a temporada de 2025, ele resolveu essa bola aérea não só ofensiva. Para você que não se lembra, o técnico Fernando Diniz usava muito o Verratti para essa bola defensiva também. Ele ajudava muito defensivamente essa bola aérea. Hoje o Vasco não tem um jogador igual o Verratti, nem tem o Verratti. Então a situação é a seguinte, o Vasco deve buscar um atacante de 1,90 m para cima, ou até um jogador mais alto para o setor ofensivo. Bom, Allan Kardec se oferecendo ao Vasco em rede internacional, porque o Charla vai longe, né? A galera é muito boa. Então, e aí? Quero saber a sua opinião, hein? Mandou o recado. Olha só, quero falar sobre fechando contratos. Admar Lopes não para e chegadas e saídas estão acontecendo no Cruz Maltino. E eu quero falar aqui sobre saídas. Eu acabei de falar sobre o GB, né, saindo para o Fortaleza. O atacante jovem vai ser emprestado até o final da temporada para jogar na equipe cearense. Um bom movimento, porque o GB estava sendo criticado pela torcida já, né, em vários jogos. E também é um jogador que precisa performar, precisa de minutar. E no Vasco parece que, com o estilo do técnico Fernando Diniz, o GB vai ficar suprimido dentro do elenco. Então o Vasco empresta o GB para ter essa maturação, né? E eu acho um movimento importante. Outro jogador que pode sair e recebeu proposta foi Guilherme Estrela. O CRB está de olho na contratação do meia para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro e o Vasco já conversa com dirigentes, né, alagoanos sobre a necessidade de manter o Guilherme Estrela jogando. Então as movimentações já começaram e o Vasco pode fechar, né, essa negociação com o Guilherme Estrela indo para o CRB. Nisso, o GB indo para o Fortaleza, o Estrela indo para o CRB de Alagoas. A proposta já está nas mãos do Vasco. O Vasco analisa as melhores condições para emprestar o jogador, que também, né, não vem sendo utilizado pelo técnico Fernando Diniz e é um dos pontos de muito desequilíbrio entre Fernando Diniz e torcida. O Diniz dá oportunidade para o Matheus França, dá oportunidade para outros meias e acaba deixando, né, o Guilherme Estrela de lado. Mas depois da ascensão, né, após chegada do Johan Rojas, parece que a situação do Guilherme Estrela realmente ficará insustentável nesse momento da temporada. Um empréstimo também seria interessante. Vale lembrar que o Vasco emprestou o Cauã Barros, o jogador voltou e voltou muito bem. O Vasco emprestou o JP, o jogador voltou e voltou muito bem. Agora, esse movimento de empréstimos vem acontecendo não só para o jogador maturar e voltar com mais musculatura, mais psicológico, mais técnica e também minutar. Não só isso, mas também para secar parte da folha salarial, que é um dos movimentos que a diretoria do Vasco vem fazendo nesse momento na temporada de 2026. Então vamos ver como que vai se movimentar agora o Admar Lopes em relação a essas saídas. Olha só, o técnico Fernando Diniz já definiu, hein? E vai a campo hoje contra o Bahia em São Januário com força máxima. E olha só, já inscritos no bid, Cuiabano e Spinelli. A situação do Cuiabano é um pouco mais delicada, mas o jogador pode estar no banco de reservas também. Mas parece que Spinelli corre na frente por conta, né, das suas condições físicas, dos testes físicos feitos no CT Moacir Barbosa e pode estar aí dentro, né, desse planejamento do Vasco
para entrar hoje, ser opção hoje do técnico Fernando Diniz no banco de reservas. A torcida vascaína tem muita expectativa no atacante argentino de 28 anos de idade para esse início de temporada. Mas olha só, daqui a pouco eu trago essa informação com mais precisão e, claro, vou chegar aqui daqui a pouquinho para concluir. Spinelli vai ou não para o jogo? Cuiabano vai ou não para o jogo? Daqui a pouco eu volto com essa informação. Já estou apurando, hein? E você não vai perder ela. Beleza? Queria agradecer a sua presença, lembrando que estarei em São Januário. Se eu estou em São Januário, você também estará comigo e a gente vai estar junto em toda a nossa jornada do jogo de hoje. Beleza? Um forte abraço, saudações vascaínas. Não esqueça de deixar o seu joinha, porque ajuda a gente pra caramba aqui na plataforma. E claro, daqui a pouco eu tô voltando, hein? Valeu!